Bom dia, pessoal. Vou falar um pouco das minhas operações que eu fiz de hoje aí. Eu vou dar umas dicas aí para você estar operando e colocar no seu operacional. Eu estou posicionado aqui, numa operação que eu fiz aqui através dessa VWAP ancorada aqui que eu coloquei. A gente entende que o mercado ele está numa tendência de alta, né, pelo macro aqui, pelos 60 minutos, mas eu acredito que sempre tem que ter um ajuste dessa frequência da alta aqui, tá? A gente tá 2 dias aí aproximadamente que o índice veio com uma queda, teve um ajuste de 50% dessa queda. Na sexta-feira o mercado ficou um pouco lateral aqui pelos 60 minutos. Coloquei um canal aqui antes do início do dia e fui acompanhando de acordo com esse canal aqui que eu coloquei, tá? Abaixei para 30 minutos. Abaixei aqui para 30 minutos. E fiquei acompanhando no início do dia. Deixa eu abaixar de novo aqui para 5 minutos para você poder enxergar melhor. Aqui. Aí a gente viu que o mercado deu início aqui, ficou um pouco bem lateral. Então eu procuro operar, fazer as minhas operações quando a quantidade de negócios está alta e nos pontos que eu demarco, tá? Nesse caso aqui, o ponto que eu estava demarcando era o topo desse canal aqui. Então eu fiquei aguardando uma possível entrada nessa região. Fui um pouco teimoso, vou ser bem sincero com vocês, que quando entrou nesse fluxo aqui de compra, quando deu 10 horas, eu fui um pouco ansioso, entrei aqui pelos 2 minutos, mas aí eu fui estopado aqui pelos 2 minutos. Um stop curto, mas eu saí mesmo aqui pelo stop curto por conta do que eu estava fazendo aquilo que não era para eu fazer, que eu já tinha feito no início do dia, todos os meus estudos, que era para eu entrar antes. Tinha média de 200, todas as médias estavam contra essa operação. Eu entrei aqui nessa operação aqui, que era 10 horas, e fui estopado aqui. Eu saí aqui dessa operação aqui. Já saí logo de imediato, o mercado foi lá em cima, pegou na minha região de canal aqui, ó, pegou a região de canal, então eu virei a mão aqui nesse micro pullback que deu nos 2 minutos. Entrei aqui nesse rompimento desse candle aqui, joguei para os 5 minutos para determinar alvos maiores. Aí o que eu fiz? Peguei a minha ferramenta de risco-ganho, joguei 2 para 1. Como nesse canal tinha os 50% do canal, eu joguei para 2 para 1 e fiquei mantendo aqui. Eu coloquei a parcial aqui nessa região, coloquei a parcial e deixei a quantidade dos contratos para continuar. Aí o mercado deu essa reversão aqui, me tirou, que eu coloquei aqui no 0 a 0, me tirou da operação. Aguardei novamente mais uma operação, novamente o mercado tocou lá em cima, fiz outra operação aqui, e novamente coloquei a ferramenta de risco ganho aqui, ó. Entendi como topo duplo que tocou no canal, então eu entrei novamente. Eu estava já desde o início com viés de compra, tá? Com viés já de compra desde o início do dia, de compra não, viés de venda desde o início do dia. Então a minha mentalidade estava para venda. Por quê? Médias móveis apontando para baixo, média de 200, média de 80, de 60, tudo apontando para venda. Então eu estava contando que o mercado ainda ia dar continuidade ainda para venda. Fiz novamente uma outra entrada aqui pelos 2 minutos e dessa vez eu fiz diferente. Eu procurei tentar buscar até o final da VWAP ancorada que eu tinha colocado aqui. Então eu entrei aqui nessa operação, o mercado foi embora e fui aumentando a mão aqui com alguns lotes. O objetivo chegou aqui próximo da região que eu coloquei aqui como alvo, porque após ter feito esse rompimento de pivô da entrada que eu fiz aqui, ó, coloquei a minha ferramenta de projeção de Fibo. Coloquei aqui, ó, a ferramenta de projeção de Fibo. Foi no primeiro alvo.
da projeção de FIBO de 61, aí eu saí. Por que que eu não poderia ter continuado na operação? Por conta dessa VWAP ancorada. Essa VWAP ancorada eu utilizo bastante ela, porque sempre tem defesa aqui. Eu tenho utilizado ela bastante e as operações e o book de ofertas que eu utilizo tinha bastante ordem posicionada aqui. Eu saí da operação aqui, já estava com uma quantidade de pontos já bem favorável já, né? Eu já estava com um gain bem favorável no dia. Eu já tinha pegado praticamente aí, ó, mais de 2.000 pontos. Aí o que que eu fiz? Com uma mão pequena, eu saí da operação no 61, com uma mão pequena. Pelo 1 minuto eu entrei aqui nessa operação. E o que eu estou buscando? Eu estou buscando a VWAP aqui do dia, tá? Aí o que que eu fiz? Eu entrei com uma mão pequena, mas só que aí eu já saí com umas parciais aqui na média de 21, para o meu médio ficar mais para baixo aqui. O meu médio está aqui. Então, se o mercado voltar, ele vai me tirar aqui, ó, que é o 50% dessa alta aqui do 1 minuto, tá? Dos 5 minutos, ó, 50%. Se chegar aqui, ele me tira e eu encerro a operação. Então, eu fiz 3 operações até agora, 2 operações na base de venda, utilizando o canal que eu tracei aqui, utilizando a ferramenta de risco-ganho para determinar alvos, e eu determinei aqui a ferramenta de projeção para definir o meu primeiro alvo aqui, mesmo sabendo que tinha essa ancoragem aqui da VWAP ancorada, tá? Então, foi 3 operações que eu fiz no dia de hoje. Então, uma dica para vocês aí para estar operando e utilizando essas ferramentas que o Profit nos dá aí, que ajuda bastante nas nossas operações. Entrada de fluxo, não pode ter medo de entrar na operação. Segue sempre a tendência, sempre utilizando médias móveis, pessoal. Sempre operando em favor das médias móveis. Médias móveis estão apontando para baixo, tudo está sendo apontado para baixo. Então, o que a gente tem que buscar operações em favor das médias, tá? Um vídeo rápido aí para você estar aprendendo. Valeu, até a próxima.